Está em Daniel, livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nós poderíamos ficar só adorando Jesus hoje, né? Só cantando para Ele. Estava bom demais, não estava? Mas Ele quer falar conosco também, amém? Aleluia, queremos ouvir a voz dEle. Diz assim, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Cujas janelas davam para Jerusalém, guarde isso. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Feche seus olhos, Pai, te agradecemos pela sua palavra. Ela é viva e eficaz, Pai. E que ela possa penetrar, Pai, ao ponto de dividir o nosso espírito, a nossa alma, e ser apta, Pai, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Queremos te ouvir, Pai, e aprender do Senhor. Te damos a honra, a glória e o louvor, desde já, no nome bendito de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite, amém? Amém? Me empolga aí com o seu amém, por favor. Amém? Olha para quem está do seu lado, diga para ele, papai vai te pegar hoje. Papai vai te pegar hoje, diga para ele. Aleluia. Quem já ouviu falar de Daniel? Todos nós, né? A gente ouviu falar muito de Daniel. Principalmente do episódio da Cova dos Leões, que ele foi lançado na Cova dos Leões, e Deus o livrou da Cova dos Leões. E a gente sempre está citando algum versículo de Daniel nos nossos cultos, sempre falando sobre Daniel. É muito conhecida essa história. Mas Deus, Ele me fez enxergar Daniel, dessa vez, de uma forma um pouco diferente. E eu pude enxergar Daniel como um exemplo a ser seguido. E olhando para a história de Daniel, Deus começou a me mostrar algumas coisas preciosas, que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Sobre a vida desse homem, sobre o que ele fez e a forma como ele viveu. E é impressionante. Ele nos dá um grande exemplo de alguém que serviu a Deus com integridade, com retidão, com um coração totalmente puro e não se corrompeu. Lembrando que o nosso modelo, ele é Jesus. Sempre, sempre será. Mas Daniel apontava para Jesus e ele deu um exemplo de vida. E nós podemos tirar algumas lições preciosas desse exemplo, amém? A primeira coisa que eu vejo em Daniel é que ele tinha, primeiramente, 1001 motivos para não servir a Deus, para se esquecer de Deus. 1001 motivos. Se tem alguém que tinha motivos para não servir a Deus, para não conhecer o Senhor Deus, para não falar no nome de Deus, era Daniel. Por quê? Primeiro, o cara foi levado cativo, como escravo, para uma terra estranha, na Babilônia. Quem já ouviu falar da Babilônia aqui? Quem já ouviu falar um pouquinho da Babilônia, sabe que lá era um pedacinho do inferno. Era terrível a coisa por lá. A cultura daquele povo era totalmente depravada, idólatra, pagã, distante totalmente dos preceitos do Senhor, da vontade de Deus. Um povo que não conhecia o Senhor Deus, o Deus de Daniel. E Deus leva Daniel para onde? Para a Babilônia. Então, eu já vejo um motivo para Daniel não servir ao Senhor Deus. Primeiro, que Deus é esse que me leva como escravo para uma terra distante, nessa situação. Segundo, morava na Babilônia. Além de morar lá, ele teve que aprender a cultura daquele povo, a língua daquele povo, ele teve que estudar todas as práticas culturais daquele povo e se tornar um sábio daquele povo. Olha só. Que situação. Como se não bastasse isso,
ele era um menino. Segundo os estudiosos, ele tinha aproximadamente 16 anos quando foi levado para a Babilônia. Um jovem, muito jovem. Agora pensa você, alguém te tira da sua casa, do meio da sua família, do meio da sua igreja, do seu país, te leva para uma terra distante, longe dos seus pais, longe da sua casa, longe de todo mundo que você conhece, te coloca o nome de um demônio lá, colocaram o nome dele de Beltesazar, um deus pagão. E você está lá, 16 anos. Pergunta para mim e para você, será que nós serviríamos ao Senhor Deus nessa situação? Eu acho que eu não conseguiria. Mas Daniel serviu a Deus e se manteve firme a Ele. Entende isso? Firme nele. Daniel estava sozinho. Ele conhecia Ananias, Misael e Azarias. 3 pessoas. 3 meninos do grupo de jovem da igreja dele, que foram com ele para a Babilônia. Ele só conhecia essas 3 pessoas. Não tinha pai, não tinha mãe. Estava sozinho. Não conhecia mais ninguém. Aquele povo falando uma outra língua. Uma cultura maluca. Uma coisa doida. Que ninguém entendia. Amém? E ele não tinha nenhuma liderança espiritual. Não tinha uma igreja para ele ir lá, na Babilônia. Não tinha a igreja cristã dos babilônios. Não tinha nada do tipo. Daniel estava sozinho. Não tinha um pastor, não tinha um discipulado como nós temos aqui. Não tinha ninguém para ele conversar, alguém para falar, permanece firme aí, Daniel. Não desiste não. Não tinha uma mensagem de domingo à noite, nem um louvor, não tinha nada. Entende isso? Literalmente sozinho. Ele e Deus. E além de tudo isso, o menino ainda era perseguido, porque servia a Deus. Ainda vivia uma perseguição, porque adorava ao Senhor Deus. Será que o diabo virou para ele algumas vezes e disse assim, Daniel, não é melhor você parar de servir a Deus, não? Olha só esse povo, Daniel, esse povo aqui não conhece o Senhor Deus, esse povo aqui adora vários outros deuses. Para que você ficar sendo perseguido, passando por tudo isso? É tão difícil. E ele guardava a lei de Deus, a lei mosaica, no meio desse povo, dessa cultura doida. 613 mandamentos. Ele guardava tudo aquilo e era fiel a Deus. E o que me chama a atenção em Daniel, para a gente começar aqui, é que mesmo tendo 1001 razões para não amar e servir a Deus, Daniel nos dá um verdadeiro exemplo de alguém que viveu a vontade perfeita de Deus. E o texto que nós lemos aí, Daniel 6:10, fala acerca do segredo de Daniel. Olha para quem está do seu lado, diga para ele, Daniel tinha um segredo. Acho que ele não entendeu, hein? Diga com fé, Daniel tinha um segredo. Qual será que era o segredo de Daniel? Diz assim, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, decreto esse que foi forjado para matar Daniel, para acabar com a raça dele, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. Janelas que davam para Jerusalém. E ali ele fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo o seu Deus. Eu entendo que o grande segredo de Daniel era que ele mantinha as janelas abertas para Jerusalém. E você vai entender isso até o final dessa mensagem. Daniel mantinha as janelas abertas para Jerusalém. Deus me fez entender o que significa essa alegoria que eu quero trazer aqui. Janelas abertas para Jerusalém. E Deus me fez entender alguns significados sobre isso. O primeiro deles é que essas janelas que estavam abertas para Jerusalém significa uma vida de oração. Todas as vezes que Daniel abria as janelas que davam para Jerusalém para orar, era a fim de se direcionar para o templo, que era o local de oração, como era de costume. Daniel se direcionava para Jerusalém, porque estava se direcionando para o templo que havia em Jerusalém. Quem entendeu? O templo que Deus tinha falado que o meu povo orará nesse lugar e eu ouvirei a sua oração e os responderei.
Até hoje, tem gente orando no que sobrou do templo lá, no Muro das Lamentações, por causa dessa promessa de Deus. E Daniel, ele abria as janelas e se direcionava para Jerusalém. Com que quer dizer? Aqui Deus vai ouvir a minha oração. Quem entendeu? E Daniel tinha uma vida de oração, orando 3 vezes por dia. Que incrível a vida de oração desse homem. A disciplina que ele tinha. Ele tinha responsabilidades naquele reino. Ele era muito importante. Mas entenda que ele não deixava de fazer isso 3 vezes por dia. Será que Deus está nos mostrando com isso a importância de orarmos, de termos uma vida de oração ou não? Eu citei uma frase aqui que me chama muita atenção, John Wesley. Vou citar de novo. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. A palavra declara em Salmos que os céus e a sua plenitude pertencem ao Senhor Deus. Mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Portanto, para Deus agir na terra, ele precisa de uma legalidade, entre aspas. Ele precisa de uma abertura no mundo espiritual. E isso se chama oração. Essa ferramenta é a oração. Quando alguém ora, alguém está dizendo para Deus, Deus, pode vir aqui na terra que o Senhor colocou no meu poder, porque ele disse para Adão, sujeitai a terra e dominai sobre ela. E pode fazer aqui o que o Senhor quer fazer. Porque Deus não é invasivo, amém? Aleluia. Posso ouvir um amém? Tem alguém acordado? Quem está vivo diz amém. Meu Deus, no final a gente vai fazer uma oração para a ressurreição. Jesus vai ressuscitar, amém? Jesus, como homem na terra, ele nos deu esse exemplo de uma vida de comunhão com o Pai em oração. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Diz assim a minha Bíblia, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo. E ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus tinha uma vida corrida, amém? Sim ou não? Muito corrida. Ele ministrava as pessoas da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir. Aonde ele ia tinha uma multidãozinha, 1.000, 2.000, 3.000, para ele ministrar ali. Não era fácil não. Imagina como que ele fazia para manter a comunhão com o Pai. Uma vida de oração. Simples, o texto diz. Ele acordava mais cedo, de madrugada, e ele ia para um lugar deserto, longe de todo mundo, para ter comunhão com o Pai e orar. E os discípulos chegavam para ele e diziam, está todo mundo te procurando. Onde o Senhor está? Como se Jesus dissesse, nem aqui eu tenho paz, nem aqui eu tenho descanso. Aonde ele ia tinha alguém atrás dele, mas ele dava um jeito de ter um tempo a sós com o Pai, amém? Tem texto que nós encontramos na Bíblia que Jesus fala para os discípulos assim, vá indo na frente, pode atravessar o mar, já já eu chego lá. E ele sobe para o monte para orar. Ele dava o perdido nos discípulos, os próprios discípulos dele, para ter um tempo com o Pai. Entende isso? Porque não havia nada mais importante para Jesus do que oração. Do que estar com o Pai. Por isso que ele nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus 6, 5. E quando vocês orarem, diz o texto, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Aleluia. Ele nos ensinou a ter uma vida de oração no secreto. Nós temos aprendido que você não pode gerar nada em público, ou seja, você não pode manifestar nada em público que não foi antes gerado
no secreto. Você só consegue manifestar em público aquilo que você gerou no secreto. Consegue entender isso? É no secreto que Deus te dá as coisas que você precisa. Entende? Para manifestar em público. Por onde você passar. É no secreto que você recebe capacitação para ser filho de Deus. Porque você tem comunhão com o Pai. E comunhão com o Pai é uma senha que diz, eu sou filho de Deus. É no secreto que você tem acesso às promessas que estão na palavra de Deus. É no acesso que você descobre o coração do Pai e Ele se revela a você. É no secreto. E meditando nisso, Deus me fez entender uma coisa muito preciosa. A oração, ela não pode mudar a Deus. Ela muda você. Muda a mim. Não a Deus. Entende isso? Esses dias eu vi um pregador falando sobre isso. Me chamou muita atenção. Porque ele dizia que muitas das vezes nós vamos orar para dar conselhos para Deus. Sabe, Deus, o Senhor podia fazer isso na minha vida. Eu acho que se o Senhor fizesse aquilo ia dar certinho, Deus. Deixa eu te contar. Mas sabe, Deus já tem tudo projetado para você. Por isso, quando você ora para se submeter à vontade dEle que já foi pré-estabelecida ao seu respeito. Entende isso? Vou dizer de novo. Quando você ora, você está buscando em Deus capacitação para se submeter à vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Deus não precisa saber o que Ele tem que fazer ao meu e ao seu respeito. Ele já sabe o que tem que ser feito. Ele já sabe exatamente o que Ele tem que fazer. Nós quem precisamos entender o que Ele quer fazer. E quando você ora, você diz, Deus, qual é a sua vontade? Eu me submeto a ela. Porque eu sei que ela é boa. Faz do seu jeito, faz do seu querer. Quem entendeu a oração aí? Por isso, quando nós oramos, nós atraímos o céu para a terra. Jesus nos ensinou sobre isso. Na verdade, Jesus nos ensinou a orar. Falando sobre isso, Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos de Mateus 6 hoje. Mateus 6, 9, diz assim, vocês orem assim, Jesus dizendo, que é Jesus dizendo. Não é Moisés dizendo. Não é qualquer outro profeta da Bíblia, é Jesus. É o modelo. Ele quem instituiu a nova aliança, entende isso? Ele quem é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. E Ele nos ensinou a orar. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por isso, quando você ora, a primeira coisa que você pede, que venha a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Que aconteça aqui na terra como é nos céus. Lembra que Ele nos deu o domínio, o poder sobre essa terra? E quando você ora, você fala, então vem e faz essa terra do jeito que é nos céus. Faz do seu jeito, da sua maneira, o seu querer. Aleluia. E o Pai, Ele quer nos ajudar, queridos, a ter uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de oração. Orar é fácil. Amém? Orar é fácil. Quem acha fácil? Não é tão fácil, mas vamos colocar assim. Orar uma vez apenas é fácil. Você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Agora, ter uma vida de oração é outra coisa. O diabo não se importa muito que a gente ore de vez em quando. Ele se importa que você tenha uma vida de oração. Porque se você tiver uma vida de oração, ele já perdeu. Porque se você tiver uma vida de oração, você atrai o céu para a terra. Ele perde. Quem está entendendo? Uma vez eu vi um pregador falando sobre oração. E ele dizia que uma das coisas que ele mais ora é a respeito de não parar de orar. Ele pede para Deus graça para continuar orando. Nós devemos fazer isso. Porque é da vontade do Pai que tenhamos comunhão com Ele. Só que entenda que todas as vezes que você se coloca a orar, vai aparecer 1001 coisas para te distrair.
1.001 coisas para você fazer. 1.001 pessoas para te convidar para algum lugar, sabe? Por isso oração é uma luta. E Jesus venceu essa luta. Ele fazia de tudo, ele acordava cedo, ele subia ao monte, ele falava, vai indo que eu já estou indo e estou indo orar. Ele fazia de tudo, mas ele tinha comunhão com o Pai. Entende isso? Eu entendo que Daniel não teria sido quem ele foi sem uma vida de oração. Sem uma vida de oração. Por isso, manter as janelas abertas significa, primeiro, uma vida de oração. Amém? O segundo significado que eu entendo das janelas abertas que davam para Jerusalém é, todas as vezes que Daniel abria a janela que dava para Jerusalém, ele se lembrava de onde ele era. De onde ele era de fato. E aqui entra uma coisa muito linda, porque Jerusalém na Bíblia, na linguagem bíblica, Jerusalém significa os céus. E Babilônia significa o mundo. Portanto, Daniel ele estava na Babilônia, mas os seus olhos estavam voltados para Jerusalém. O seu coração estava em Jerusalém. Por isso, o texto não diz que dava para ele ver Jerusalém, não é isso. Mas o texto diz que as janelas davam para Jerusalém. Então, ele se lembrava daquele lugar. Ele se lembrava do templo do Senhor. Ele se lembrava da lei do Senhor. Ele se lembrava de que tinha sido instruído na lei do Deus de Israel, o seu Deus. E ele não se corrompia com a cultura daquele povo, porque não se esquecia de onde ele era de fato. E aqui tem uma coisa muito importante, porque Efésios 1, versículo 4 diz que Deus nos elegeu nele, antes da criação do mundo. Então você não veio da barriga da sua mãe, você veio primeiramente de Deus. Entende isso? Você estava em Deus. E você volta para? Você volta para Deus. Por isso que Pedro vai nos dizer que o tempo que nós estamos passando aqui é passageiro. Nós somos forasteiros, peregrinos. Graças a Deus por isso. Exatamente. Pedro fala, aguenta firme, porque o tempo que vocês estão aqui é um tempo bem curto. Sabe? É só uma vírgula. Porque vocês já estavam em Deus. E depois do final disso aqui, vocês voltam para Deus também. Você é dele, amém? Você é dele. Amém? E Daniel estava na Babilônia, mas o seu coração estava em Jerusalém. E a pergunta vem para mim e para você, onde está o nosso coração? Babilônia ou Jerusalém? Pergunta aí para você mesmo agora. Onde está o seu coração? Babilônia, mundo, terreno, agora, aqui, nesse momento. Jerusalém, eternidade. Céus. Lugar de glória em que Deus está nos preparando morada para nós. O qual Jesus comprou para nós com seu próprio sangue. Jesus disse em Mateus 6, 21. Nós vamos ler Mateus 6 inteiro hoje aqui, amém? Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Pensa aí, o que é importante para você? Uma coisa que você não viveria sem isso. Eu não vivo sem isso. Se isso aqui acabar, acabou minha vida. Pensa aí, o que é? Eu não vivo sem isso, isso, isso e isso. Pensa aí. Esse é o seu tesouro. Eu não vivo sem dinheiro. Ai. Esse é o seu tesouro.
Jesus disse que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Por isso que ele disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói, o ferrugem consome e os ladrões roubam. Ajuntem tesouros nos céus. O que Jesus está dizendo para nós aqui? Se ele disse que aonde está o tesouro, está o coração, e ele fala para a gente ajuntar tesouro no céu, ele está dizendo, coloque o seu coração no céu. Pegou? Se você juntar tesouro no céu, seu coração estará no céu. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Daniel estava em Babilônia, mas ele olhava para Jerusalém. Eu não sou daqui, eu sou de Jerusalém. Eu posso estar aqui agora, mas eu vim daquele lugar, o meu coração está ali, nas leis, nos preceitos do Senhor, naquilo que Ele tem para mim, portanto, eu não vou me corromper com a cultura deste lugar. Eu estou aqui de passagem. Entende isso? O terceiro significado das janelas abertas é que janelas abertas nos levam à vida debaixo de revelação. Daniel ficou conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, pelo alto nível de revelação que ele recebeu. Ô menininho para receber a revelação. Ô menino para receber a visita dos anjos. Porque ele andava em comunhão com o Pai. Quem anda em oração, recebe revelação. Quem anda em revelação, ou melhor, em oração, recebe a revelação do coração do Pai. Entende isso? E é engraçado porque o rei tinha um monte de sábios, encantadores, magos. E Deus dá um sonho para o rei. E o rei fala assim para a galera, se vocês interpretarem, me disserem o sonho que eu tive, mais a interpretação, vocês continuam vivos. Mas se não fizerem isso, vocês todos morrerão. Estava todo mundo já despedindo, tchau, tchau e benção, não tem mais jeito. Ninguém consegue falar o sonho que o cara teve, mais a interpretação do sonho. A interpretação a gente até dá um chute, agora o sonho é muita coisa para a gente, rei. Estava todo mundo condenado já. Aí vão lá e chamam Daniel. Daniel, é assim, o rei teve um sonho, e se vocês não disserem o sonho mais a interpretação, vocês estão mortos, acabou. Daniel ora a Deus, ele chega para o rei e conta o sonho. Seu sonho foi assim, 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 assim e assim. E a interpretação do sonho é isso, isso, isso e isso. Entende isso? Toda vez que o rei tinha um sonho, não conseguia interpretar. Quem chamavam? Daniel. Chama Daniel, que ele é o cara. Ele tem a revelação. Ele tem a instrução que ninguém tem. A sabedoria que ninguém tem. Entende isso? Deus quer nos levantar, gente, como uma geração que enxerga muito além. Uma geração que tem uma visão além do que está acontecendo aqui agora. Sabe? Deus quer nos levantar como Daniel. Quando acontecer alguma coisa inusitada, todo mundo vai olhar para você e falar, nossa, você não sabe o que aconteceu. E você vai levantar a plaquinha assim escrito, já sabia. Já sabia, Deus me disse, Ele me revela. Ele me mostra. O rei teve um sonho lá, Daniel. Espera aí, deixa eu orar aqui. Já já eu te conto. Deus dava a revelação, a interpretação. E era incrível. Por isso que Jesus disse em Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos aqui, eu tenho para mim que Jesus estava se referindo a uma linguagem figurada para falar de filhos. Pequeninos, os filhos. O Senhor escondeu as coisas dos sábios
e dos cultos, e as revelaste aos pequeninos, aos teus filhos. É mais ou menos isso. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, quem caminha com a janela aberta, quem caminha em comunhão com Deus, em relacionamento com Ele, em vida de oração, como Deus está nos convidando para caminhar aqui hoje, amém? Tem revelação do alto. Recebe o entendimento daquilo que ninguém entende. Recebe o conhecimento daquilo que ninguém conhece. E Deus está levantando uma geração que caminha debaixo de revelação. Amém? Nós não precisamos, irmãos, a igreja dos últimos dias, em geral, não precisa de grandes pregadores, de grandes cantores, de grandes homens e mulheres. Precisamos de homens e mulheres que recebem revelação do alto. Porque quem recebe revelação do alto, enxerga o que está no céu e manifesta na terra, do jeito que é para ser. Quem tem revelação do alto, o Pai conta, é assim, assim, assado que eu quero. É desse jeito que tem que funcionar. Entende? Quem tem revelação do alto, anda com a sua confiança em Deus. Como Paulo disse, eu não ando por vista, eu ando por fé. Eu não ando crendo naquilo que eu estou vendo, eu não ando crendo naquilo que estão dizendo, eu ando crendo naquilo que Deus me disse. Ele me revelou, Ele me falou. Aleluia! Eu não sei você, mas esse negócio me empolga demais. E para nós terminarmos, janelas abertas, voltadas para Jerusalém, significa ser conhecido por Deus e amado dEle. Daniel era conhecido no mundo espiritual por ser muito amado por Deus. Daniel capítulo 10, versículo 10 diz assim: em seguida, a mão de alguém tocou em mim, Daniel falando, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Versículo 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Pensou um anjo chegar para você e falar assim: é o seguinte, Deus me mandou aqui, mas espera aí, deixa eu te contar uma coisa. Cara, você é muito amado. Você não sabe o que o Pai sente por você. Aí eu preciso te contar. Detalhe, os anjos, a Bíblia declara que eles assistem na presença de Deus. Eles estão diante de Deus. Imagina o anjo vendo Deus vibrar com Daniel. Daniel abria a janela e ia orar. E Deus vibrava. Esse é meu garoto. Está orando, intercedendo, buscando. Olha como eu amo ele. Olha isso. Como o Pai fez quando Jesus se batizou. A voz do alto veio. Esse é o meu filho em quem eu tenho prazer. Eu estou me agradando demais desse menino. Entende isso? Deus amava demais Daniel, gente. E o que é interessante é que ele era respondido instantaneamente, em alguns casos, porque ele era amado por Deus. No capítulo 9, versículo 23, 9 e 23 de Daniel diz assim: assim que você começou a orar, olha o anjo falando de novo. Outro anjo, outro episódio, tá? Houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. O anjo falou assim para ele: é o seguinte, cara, você começou a orar. E desde o primeiro dia que você começou a orar, o Pai te ouviu e já mandou a resposta para você. Só que estava tendo um quebra-pau em cima, e eu cheguei só agora, 20 dias depois. Mas a resposta veio instantaneamente porque você é muito amado. Entende isso? Eu tive que vir aqui, é como se Deus olhasse para Daniel e falasse assim: ah não, ele dobrou o joelho para orar, está pedindo uma resposta, está pedindo uma direção. Anjo, por favor, vai lá, fala para ele. Isso, isso e isso. E dá um recado para ele que ele é muito amado. E o anjo vai. Entende isso, gente? Que incrível. No capítulo 10, para você não achar que eu estou inventando coisa, segundo a teologia, pelo menos 3 textos para fundamentar alguma coisa. Daniel 10, 19. Ele disse: não tenha medo, porque você que é muito amado. Ou seja, não tenha medo você que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Pelo menos 3 textos que nós encontramos no livro de Daniel diz que o cara era o xodó de Deus. Era muito amado por Deus. Entende isso? Porque quem caminha com as janelas abertas em comunhão com o Pai é amado por Ele. Atrai o favor, atrai a resposta,
atrai a direção, atrai o livramento, atrai alinhamento dos céus para a terra. Entende isso? Olha para quem está do seu lado, diga para ele: você é muito amado pelo seu pai. Você é muito amado por ele. Deus está levantando uma geração, gente, ou melhor, uma noiva, apaixonada que vive um relacionamento com o noivo. No Novo Testamento, nós somos noiva. Nós somos filhos na nova aliança. Sabe? Nós somos muitas coisas, mas é enfático, tanto no livro de Apocalipse, quanto nas cartas paulinas e nos evangelhos, que Deus nos chamou para ser noiva. Que Deus nos chamou para ser filhos. E tudo isso, toda essa linguagem figurativa, são exemplos que Ele tenta trazer para nos mostrar a comunhão, o relacionamento que Ele quer ter com a gente de verdade, a proximidade. Você é noiva, você é filho, você é tudo para Ele. Entende? Você é a família dEle. A esposa, o filho, Ele não precisa de mais ninguém. Entende isso? Meu Deus do céu. E Deus está levantando essa geração que é uma noiva apaixonada. Sabe? Porque muitas vezes nós olhamos para Deus como o general, o Senhor, forte e poderoso na batalha. Ele é de fato. Nós somos o seu exército de fato. Mas o Novo Testamento, ele abriu uma legalidade, ele trouxe uma abertura no mundo espiritual para sermos mais do que isso, para sermos noiva e filhos. Entende isso? Porque a noiva é muito amada. Entende isso? O filho é muito amado. E todas essas linguagens de Deus e exemplos são para dizer que nós somos amados por Ele. Entende isso? Último texto, João capítulo 20, versículo 10. Até que ele segurou o relógio ali para a gente. João 20, 10 diz assim: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Essa Maria aqui é Maria Madalena. Tá? Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Versículo 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Olha só o que Jesus disse para ela. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria, chamou pelo nome. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Esse texto me chama muita atenção. Se você pegar do começo do capítulo 20, você vai ver que Maria Madalena saiu de madrugada. O texto diz que ainda era escuro. E ela foi ao sepulcro de Jesus, visitar o seu corpo, cuidar do seu corpo possivelmente, embalsamar o seu corpo, passar algum remédio nas suas feridas, como dizem os outros evangelhos. E eu entendo que ela estava tão desesperada por Jesus. Eu entendo o amor que havia no coração daquela mulher, Maria Madalena. Aquela que a Bíblia não diz que ela era uma prostituta, tá? O Papa disse isso, e isso pegou, mas isso não é bíblico. Diz que Jesus expulsou 7 demônios dela. Quem sabia disso? Se você achar algum texto dizendo que Maria Madalena era prostituta, você me traz, por favor. Só que aquela mulher tinha uma paixão por Jesus. Ela tinha uma fome, uma sede por Jesus. E no escuro ela acorda e vai visitar o corpo de Jesus. Passar remédio nas suas feridas.
E quando chega lá, ela não encontra Jesus. E ela começa a chorar. E ela começa a chorar tanto que o próprio Jesus aparece na frente dela e ela pensa que é outra pessoa, não o reconhece. Só quando ele a chama pelo nome, aí ela percebe que é ele. Maria Madalena representa uma noiva apaixonada. A noiva do Cordeiro. A noiva que o busca incessantemente. A noiva que o busca e quando não o encontra, chora. E chora muito. Porque anseia por ele. Entende isso? Representa a noiva que acorda de madrugada, desesperada, sozinha, para buscar o noivo. Entende isso? Deus, ele não procura servos. Deus está fazendo para si uma noiva, um povo que foi lavado e remido pelo seu sangue. Filhos que têm intimidade com ele. E Daniel caminhava em intimidade com Deus. Relacionamento com ele. E o Pai está procurando por aqueles que vão manter as janelas abertas, direcionadas para Jerusalém. Amém? Alguém? Se habilita? Alguém? Amém.